Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ela continue com todos vocês. Nós estamos aqui para levarmos até você mais denúncias sobre a hipocrisia da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu tenho frisado que quando falo de cúpula, eu falo desses bispos principais, né? Bispo Macedo, Bispo Clodomir, Bispo Sérgio Correia, que toma conta dos obreiros agora. Então, eu falo da cúpula, né? E eu gostaria, para você que não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o Bispo Alfredo Paulo. Eu estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. E tenho gravado vídeos com relatos de pessoas e também com a minha experiência dentro da instituição. E por incrível que pareça, eu tenho descoberto muito mais coisas fora da instituição do que dentro, né? Talvez porque as pessoas que entram em contato comigo hoje, elas saibam que realmente eu não faço mais parte da instituição e por isso ficam mais à vontade para me mandar informações, e-mails, enfim. Talvez antes não fizessem isso porque eu estava lá e certamente pensavam que eu era totalmente conivente com tudo que acontecia. Bom, eu sei que eu estou devendo vários vídeos para vocês, né? Vídeo, por exemplo, sobre a adoção das crianças no lar em Portugal, também um vídeo sobre a fábrica de cerveja, da ideia do Gonçalves com o Bispo Gonçalves, com o Bispo Macedo, também aqueles vídeos sobre da sacola às ilhas, né, aos paraísos fiscais, que o JC ficou de nos passar as informações e nós estamos aguardando algumas coisas serem concluídas, mas a verdade é que tem nos faltado tempo para fazermos tantos vídeos com tantas informações. Vocês não sabem quantas informações eu tenho e fica difícil realmente fazer. Às vezes eu tento fazer 2, 3 vídeos por dia, mas mesmo assim ainda é pouco. Tamanha quantidade de denúncias que tem chegado até a gente. Bom, eu quero falar sobre o Bispo Sérgio Correia, que hoje toma conta dos obreiros do Brasil e talvez do mundo, não sei como que foi agora dividido. Eu e o Bispo Sérgio Correia, a gente sempre teve assim uma amizade, até por causa do futebol. Ele gostava muito de futebol, já foi jogador de futebol, e eu também. Então a gente mantinha um bom relacionamento. Quando ele começou, e eu já falei isso no vídeo, quando ele começou a cuidar dos obreiros e fazer o resgate dos obreiros, numa conversa com ele, numa viagem
Israel, eu não sei se foi em Israel ou se nós estávamos no Egito, eu cheguei a comentar com ele que esse tipo de trabalho de aterrorizar os obreiros, usar demônios, usar acidentes de pessoas que haviam saído da instituição, não era a maneira correta de se fazer o trabalho. Mas ele tinha que mostrar resultado para o Bispo Macedo. E aí aquela coisa que, às vezes, o que falamos, embora as pessoas elas até saibam que está certo, elas não podem mudar, porque elas têm que prestar contas, resultados. Você que não conhece os bastidores da instituição, você não sabe disso. Talvez esteja tomando algum conhecimento agora. Por exemplo, nós vamos gravar futuramente um vídeo falando sobre a cobrança do Godlywood. Eu tenho e-mails da Cristiane Cardoso com cobranças. Bom, então o Bispo Sérgio Corrêa começou a tomar conta dos obreiros. E aí começou a fazer esse trabalho e lançou um CD, ou vários CDs, inclusive com a música Cuidado, né? Aquela música Cuidado. Então, o que aconteceu? Por que o Bispo Sérgio Corrêa saiu e por que ele voltou agora a tomar conta dos obreiros? Quais foram as informações que eu recebi? Bom, primeiro, a informação é que ele havia tentado ter um caso com a sua secretária, com a secretária dele. Vou preservar aqui o nome dela, mas parece que a secretária ela não aceitou e ela então comunicou a uma sisterhood que comunicou a outra e chegou então aos ouvidos da Cristiane Cardoso e então o clima não ficou muito bom. Mas o motivo real da saída dele não foi apenas isso, ou não foi isso. Nas viagens que ele fazia para realizar o resgate, ele levava CDs. Ele levava CDs dele, aqueles CDs com a música Cuidado. E aí, o Bispo Márcio Carotti, o Bispo Márcio Carotti, ele é me desculpe a expressão, puxa-saco de poder. Quem está no poder, ele puxa saco. Então, antes era o Clodomir. Como agora ele viu que há uma divisão de poder, então ele está do lado do Renato Cardoso, do Júnior, né, que está em Santa Catarina. Então, o Márcio Carotti fez um levantamento e viu que nas viagens para os estados, os países, o Bispo Sérgio Corrêa estava levando CDs e passando esses CDs para os obreiros, passando esses CDs no resgate. E com o dinheiro que foi descoberto, com o dinheiro, ele estava fazendo investimento em sêmen, né, de boi, em sêmen de boi. Então, existe algum mal nisso, ele fazer investimento em sêmen de boi, ou ele pegar o dinheiro do CD? Bom, eu acho que se ele tivesse direitos autorais e pudesse investir, não tem nenhum problema nisso. Mas a questão é que para a cúpula, ou seja, para o Bispo Macedo,
né, para a Cristiane, para o Renato, para esse pessoal da cúpula, só eles que podem ter. Então, os outros não podem ter nada. Então, quando se descobriram isso, o Renato queria mandar o Sérgio Correia para o menor estado do Brasil, dar uma punição nele. Só que o Clodomir intercedeu por ele, intercedeu pelo Sérgio Correia, né? Então, quem entregou o Sérgio Correia foi o Márcio Carotti. Por isso que eles, entre eles existe um entrave aí, existe até uma conversa de que eles não se falam. Bom, então o bispo Clodomir intercedeu pelo Sérgio Correia e o Sérgio Correia foi para Manaus. Foi para Manaus. E como a Fogueira Santa passada, quando estava o Roberto Mauser, não foi boa, então o Clodomir, né, mais uma vez intercedendo pelo Sérgio Correia, disse, olha, para o bispo, para a liderança, vamos trazer ele porque ele trabalha forte com os obreiros. Ou seja, ele faz pressão psicológica e a Fogueira Santa com ele é diferente. Então trouxeram de novo o Sérgio Correia. Mas você vai perguntar, por que o bispo Clodomir intercede pelo Sérgio Correia? Aliás, não só pelo Sérgio Correia, ele intercede pelo Darlan, ele intercede pelo Formigoni, ele intercede por outros. Por quê? Porque esses bispos, eles têm acordos com o Clodomir. E eles, então, eles fornecem o Clodomir com dinheiro. Com dinheiro. Eles passam dinheiro para o Clodomir. E o Clodomir é mais um que ele tem dinheiro em paraísos fiscais. É mais um. É só começar a procurar. Se a justiça no Brasil começar a procurar, e comece pelo Uruguai. No caso do bispo Clodomir, comece pelo Uruguai, que vão encontrar. Bom, então eles irrigam, né, podemos assim dizer, eles repassam valores para o Clodomir. Por exemplo, quando o bispo João Leite estava em Angola, ele repassava valores, né, mandava valores mensalmente para o Clodomir. O Formigoni, quando estava no Ceará, também mandava. O Sérgio Correia, nos estados, lá em Amazonas, lá no Manaus, também passava valores para o Clodomir. E isso sem até o bispo Macedo saber. Isso sem até o bispo Macedo e a família saber. Porque essas coisas aí a família não sabe. Então, talvez não soubesse, ou talvez saibam e já não podem mais fazer absolutamente nada. Igual no caso do Romualdo. Descobriram que o Romualdo tem dinheiro em paraíso fiscal. Mas não podem fazer nada, porque o Romualdo bateu o pé e disse assim, eu não devolvo o dinheiro e nem saio da instituição. Então o bispo Macedo, perdeu o controle total da instituição. Ele já não pode mais mexer como ele quer. No bispo Paulo Guimarães, não pode mexer com o bispo Romualdo, não pode mexer com o Clodomir, não pode mexer com o João Leite, porque o João Leite sabe da evasão de divisas da África para a Europa. Então, agora é assim, né? Está dessa forma. Eles vão se suportando uns aos outros. Eles vão se suportando uns aos outros. Porque se um desses saírem e abrir a boca,
então aí a situação vai ficar ainda pior. Então, por causa disso, Sérgio Correia voltou com essa missão de arrancar mais dinheiro dos obreiros e das obreiras. Então, são essas informações a respeito do Sérgio Correia. Eu vou terminar por aqui, para que o vídeo, o áudio, não fique muito longo. Mas estaremos voltando em breve com mais informações para você, tá bom? Baixe esse áudio, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares e vamos em frente. Eu vou receber mais informações a respeito até desse negócio do Sérgio Correia com sêmen de boi, né? Sêmen de boi. E tem até o nome da raça, né? Tem o nome da raça. Tá aí, eu coloquei aí o nome da raça acho que é a melhor que tem, né? Acho que é a melhor que tem é a raça Nelore, me parece, Nelore. Então, que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço, vamos em frente. Da instituição, não era a maneira correta de fazer o trabalho, mas ele tinha que mostrar resultado para o Bispo Macedo. E aí aquela coisa que, às vezes, o que falamos, embora as pessoas elas até saibam que está certo, elas não podem mudar, porque elas têm que prestar contas, resultados. Você que não conhece os bastidores da instituição, você não sabe disso. Talvez esteja tomando algum conhecimento agora. Por exemplo, nós vamos gravar futuramente um vídeo falando sobre a cobrança do Godlywood. Eu tenho e-mails da Cristiane Cardoso com cobranças. Bom, então o Bispo Sérgio Correia começou a tomar conta dos obreiros. E aí começou a fazer esse trabalho e lançou um CD ou vários CDs, inclusive com a música Cuidado, né? Aquela música Cuidado. Então, o que aconteceu? Por que o Bispo Sérgio Correia saiu e por que ele voltou agora a tomar conta dos obreiros? Quais foram as informações que eu recebi? Bom, primeiro, a informação é que ele havia tentado ter um caso com a sua secretária, com a secretária dele. Vou preservar aqui o nome dela, mas parece que a secretária ela não aceitou e ela então comunicou a uma sisterhood que comunicou a outra e chegou então aos ouvidos da Cristiane Cardoso e então o clima não ficou muito bom. Mas o motivo real da saída dele não foi apenas isso, ou não foi isso. Nas viagens que ele fazia para realizar o resgate, ele levava CDs. Ele levava CDs dele, aqueles CDs com Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela continue com todos vocês. Nós estamos aqui para levarmos até você mais denúncias sobre a hipocrisia da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu tenho frisado que quando falo de cúpula,
eu falo desses bispos principais, né? Bispo Macedo, Bispo Clodomir, Bispo Sérgio Correia, que toma conta dos obreiros agora. Então, eu falo da cúpula, né? E eu gostaria, para você que não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o Bispo Alfredo Paulo. Eu estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos e tenho gravado vídeos com relatos de pessoas e também com a minha experiência dentro da instituição. E por incrível que pareça, eu tenho descoberto muito mais coisas fora da instituição do que dentro, né? Talvez porque as pessoas que entram em contato comigo hoje, elas saibam que realmente eu não faço mais parte da instituição e por isso ficam mais à vontade para me mandar informações, e-mails, enfim. Talvez antes não fizessem isso porque eu estava lá e certamente pensavam que eu era totalmente conivente com tudo que acontecia. Bom, eu sei que eu estou devendo vários vídeos para vocês, né? Vídeo, por exemplo, sobre a adoção, a música Cuidado. E aí, o Bispo Márcio Carotti, ele é me desculpe a expressão, puxa-saco de poder. Quem está no poder, ele puxa saco. Então, antes era o Clodomir. Como agora ele viu que há uma divisão de poder, então ele está do lado do Renato Cardoso, do Júnior, né, que está em Santa Catarina. Então, o Márcio Carotti fez um levantamento e viu que nas viagens para os estados, os países, o bispo Sérgio Correia estava levando CDs e passando esses CDs para os obreiros, passando esses CDs no resgate. E com o dinheiro que foi descoberto, com o dinheiro, ele estava fazendo investimento em sêmen, né, de boi, em sêmen de boi. Então, existe algum mal nisso, ele fazer investimento em sêmen de boi, ou ele pegar o dinheiro do CD? Bom, eu acho que se ele tivesse direitos autorais e pudesse investir, não tem nenhum problema nisso. Mas a questão é que para a cúpula, ou seja, para o Bispo Macedo, né, para a Cristiane, para o Renato, para esse pessoal da cúpula, só eles que podem ter. Então os outros não podem ter nada. Então, quando se descobriram isso, o Renato queria mandar o Sérgio Correia para o menor estado do Brasil, dar uma punição nele. Só que o Clodomir intercedeu por ele, intercedeu pelo Sérgio Correia, né? Então quem entregou o Sérgio Correia foi o Márcio Carotti. Por isso que eles, entre eles, das crianças no lar em Portugal, também um vídeo sobre a fábrica de cerveja, da ideia do Gonçalves com o Bispo Gonçalves, com o Bispo Macedo, também
aqueles vídeos sobre da sacola às ilhas, né, aos paraísos fiscais, que o JC ficou de nos passar as informações e nós estamos aguardando algumas coisas serem concluídas, mas a verdade é que tem nos faltado tempo para fazermos tantos vídeos com tantas informações. Vocês não sabem quantas informações eu tenho e fica difícil realmente fazer. Às vezes eu tento fazer 2, 3 vídeos por dia, mas mesmo assim ainda é pouco. Tamanha quantidade de denúncias que tem chegado até a gente. Bom, eu quero falar sobre o bispo Sérgio Correia, que hoje toma conta dos obreiros do Brasil e talvez do mundo, não sei como que foi agora dividido. Eu e o bispo Sérgio Correia, a gente sempre teve assim uma amizade, até por causa do futebol. Ele gostava muito de futebol, já foi jogador de futebol, e eu também. Então a gente mantinha um bom relacionamento. Quando ele começou, e eu já falei isso no vídeo, quando ele começou a cuidar dos obreiros e fazer o resgate dos obreiros, numa conversa com ele, numa viagem a Israel, eu não sei se foi em Israel ou se nós estávamos no Egito, eu cheguei a comentar com ele que esse tipo de trabalho de aterrorizar os obreiros, usar demônios, usar acidentes de pessoas que haviam saído, existe um entrave aí, existe até uma conversa de que eles não se falam. Bom, então o bispo Clodomir intercedeu pelo Sérgio Correia e o Sérgio Correia foi para Manaus. E como a Fogueira Santa passada, quando estava o Roberto Mauser, não foi boa, então o Clodomir, né, mais uma vez intercedendo pelo Sérgio Correia, disse, olha, para o bispo, para a liderança, vamos trazer ele porque ele trabalha forte com os obreiros. Ou seja, ele faz pressão psicológica e a Fogueira Santa com ele é diferente. Então trouxeram de novo o Sérgio Correia. Mas você vai perguntar, por que o bispo Clodomir intercede pelo Sérgio Correia? Aliás, não só pelo Sérgio Correia, ele intercede pelo Darlan, ele intercede pelo Formigoni, ele intercede por outros. Por quê? Porque esses bispos, eles têm acordos com o Clodomir. E eles, então, eles fornecem o Clodomir com dinheiro. Com dinheiro. Eles passam dinheiro para o Clodomir. E o Clodomir é mais um que ele tem dinheiro em paraísos fiscais. É mais um. É só começar a procurar. Se a justiça no Brasil começar a procurar, e comece pelo Uruguai. No caso do bispo Clodomir, comece pelo Uruguai, que vão encontrar. Bom, então eles irrigam, né, podemos assim dizer, eles repassam valores para o Clodomir. Por exemplo, quando o bispo João Leite estava em Angola, ele repassava valores, né, mandava valores mensalmente para o Clodomir. O Formigoni, quando estava no Ceará, também mandava
O Sérgio Correia, nos estados, lá em